Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar algo que até pouco tempo atrás era um sonho a gente ter. A gente não imaginava que a gente teria uma ferramenta como essa. Você ter uma ferramenta que com o IA realiza todo o processo de escrita para o seu blog corporativo, da sua empresa, ou enfim, para o seu blog de maneira geral, e até publica isso para você com imagens, com linkagem interna, com tudo que você precisa aí a nível de SEO. Essa é a Try Journalist, que é uma ferramenta aí que, se não me engano, acho que até foi criado por um brasileiro, mas que lá fora já pegou, só que aqui no Brasil ainda o pessoal não fala muito dela. E eu quero mostrar ela para vocês aqui em primeira mão, fazendo alguns testes com ela aqui, criando textos em português Brasil. Então, bora pro vídeo aqui ver um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? Bom, pessoal, então como eu falei, essa ferramenta, né, o Try Journalist, ela é uma ferramenta de escrita IA, só que o diferencial dela é que, assim, ela é uma ferramenta de escrita com IA feita para SEO. Então, você tem tudo que você precisa aqui dentro. Você já tem o mecanismo para poder fazer a criação da pauta, né, da outline, a criação do texto em si e até mesmo uma integração com o WordPress para que você consiga publicar esse texto automaticamente, diretamente lá no seu blog. Inclusive, você pode até deixar a IA criando textos aqui para você todos os dias, sem você ter que se preocupar. Que não estou recomendando isso, tá bom? Então eu sempre falo para vocês terem muita cautela com criação de conteúdo com IA. Tudo que eu vou explicar aqui não exclui o fato de que vocês precisam sempre ter alguém por detrás, ali um humano, fazendo a leitura desse texto e revisando ele por completo, combinado? Então, bora entender como que funciona. Tô logado aqui na minha ferramenta, no journalist.ai, tá? E aí você vai ver que aqui em articles, ó, em history, eu já gerei 2 artigos aqui. E eu vou gerar um artigo completamente do zero com vocês para vocês verem como que funciona. Gente, eu fiquei abismado assim com o quão bom é essa ferramenta pra gente que trabalha com isso. Então eu vou clicar aqui em gerar SEO article, né? E aí, gente, ele vai me dar a opção aqui de gerar a partir do título, então eu posso vir aqui só dar um título para ele, ele gera para mim o artigo. Eu posso gerar o artigo por keyword, eu posso gerar por uma descrição, então eu posso falar para ele o que eu quero, né, que ele escreva no artigo e aí ele vai gerar para mim. E eu posso gerar também a partir de keyword e title, que é o meu favorito. Por quê? Porque aqui, gente, a gente não, mesmo que a IA ela já esteja super avançada, né, e consiga gerar esse artigo do zero, só eu dando ali a palavra-chave para ele, se você puder ser mais assertivo no comando que você está dando para IA, melhor vai ser o resultado. Então, por que eu gosto desse modo de geração de keyword e title? Porque eu posso fazer a minha pesquisa de palavra-chave prévia ali para o cliente, eu posso entender qual é o termo que faria sentido a gente escrever um texto sobre e já ter um título direcional ali para ele sobre esse tópico. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês a escolha de um tema, né? Eu vim aqui, peguei uma empresa aqui de software de RH, um SaaS de RH, e aí eu tava vendo aqui alguns conteúdos recentes e eu vi que eles têm um conteúdo aqui sobre liderança feminina. Vamos escrever um artigo com base na palavra-chave liderança feminina? Antes disso, você já me conhece, sempre valida, é sempre bom validar aqui a palavra-chave, né? Vamos ver se por detrás desse texto ali alguém vale. Ó, não tem volume de busca aqui para liderança feminina. Então vamos escolher outro tópico, vai, liderança. Vamos ver o que a gente pode. Uh, liderança em empresas. Aliás, vamos ser mais específico. Como liderar? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa nesse sentido. Ó, como liderar uma equipe. Isso é bem legal, né? Vamos supor que você fosse dessa empresa aqui, ó, essa Meta RH, né? A pessoa que escreveu esse artigo, legal, um tópico bem relevante, mas falando de SEO especificamente, né, a gente não tem volume de busca, como eu mostrei ali para vocês, tá? Então, é mais inteligente eu sempre bater aqui em alguma ferramenta para eu verificar se o tópico que eu estou criando ele tem volume de busca. Se não tá claro para você aqui o que eu tô falando, não tem problema, eu deixei linkado aqui embaixo para você no vídeo a minha série daqui da ferramenta do SEMrush para você saber como fazer uma pesquisa de palavra-chave como essa que eu estou fazendo aqui, que é só uma validação bem rápida, mas aí validar se de fato tem busca mensal, tá? Então eu vou clicar aqui, vou colocar uma palavra-chave foco, e aí, gente, vocês podem tanto criar já um título, né, tendo em vista essa palavra-chave em foco, com base nisso, ou a gente pode
contar também com a ajuda ali de uma outra IA para poder criar esse título. Como eu sei que vocês gostam aí bastante, gostaram bastante do vídeo que eu fiz aí do Perplexity, vou voltar aqui pro Perplexity e vou falar o seguinte pro Perplexity, ó. Escreva um título pensado para SEO com a palavra-chave como liderar uma equipe com base nos top 10 resultados da SERP Brasil. E vou dar um pesquisar aqui. Então, o que ele vai fazer, pessoal? Olha só, nota que ele já até escreveu ele já até escreveu aqui praticamente uma pauta, né? Como liderar uma equipe de sucesso, dicas práticas para gerentes. O que o Perplexity fez? Por que ele é diferente do ChatGPT? Que eu sempre falo isso. O Perplexity, pessoal, ele é diferente do ChatGPT porque ele escaneia o Google, né? Então ele olha os top 10 resultados do Google e ele vê o que os resultados que estão ali no topo do Google tiveram. Quais desses resultados que estão ali no topo do Google tiveram maior desempenho, né? Então, se eles estão aparecendo no topo do Google, significa que provavelmente o Google valorizou esse conteúdo por alguma razão, eles tiveram bom desempenho. Então, por isso que é interessante você usar o Perplexity para isso, tá? Então, vou copiar aqui esse título, vou colocar aqui, ó. E aí, gente, aqui embaixo eu vou dar uma configurada, então eu vou colocar português aqui. Opa, não, peraí, acho que primeiro ele tá... não, é a língua mesmo. Vou colocar português, vou baixar aqui. Ó, nota o seguinte, hein, que tem português e português Portugal, tá? Entendo que esse primeiro português aqui, ele é o português Brasil, porque eu já fiz um teste antes e ele funcionou super bem. Target country, né, vou colocar Brasil. Posso escrever conteúdo aqui em vários idiomas, né, então isso é bem legal. Beleza, vou descer. Ó, aqui eu posso dizer para ele um pouco de como que eu quero que seja o tom desse artigo, tá? Então eu vou colocar aqui informal, ponto de vista automático, formalidade automático, beleza. Aqui, gente, eu não vou entrar nesse ponto hoje, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso aqui, eu posso fazer um próximo vídeo. Deixa aqui no comentário se vocês gostariam que eu fosse além aqui na ferramenta e mostrasse para vocês um pouco dessas configurações avançadas. Mas existe aqui no Journalist.ai uma forma de você treinar a IA deles com uma base de conhecimento. Então você pode alimentar a IA deles com uma base de conhecimento para que ele gere conteúdos com base nessa sua base de conhecimento. Olha só que interessante, né? Então os conteúdos eles vão ficando cada vez mais assertivos, tá? A gente não vai fazer isso hoje, só que ainda assim eu vou deixar ele conectado à web. O que significa na prática? Que ele vai olhar para o Google. Ele vai olhar para o Google, vai ver se tem algum outro conteúdo com um tópico semelhante e ele vai escanear esses tópicos aí para que a gente entenda, né? Aliás, para que ele entenda o que é relevante para também trazer nesse conteúdo, tá? Bom, formatação. Aqui eu posso trazer algumas opções de formatação. Eu posso dizer para ele se eu quero que ele mantenha o bold, se eu quero que ele use bold, se eu quero que ele use planilha, se eu quero que ele use ali quotes, né, que seria aspas, listas e assim por diante, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa listas aqui, tá? Eu vou dar um disabled aqui, porque listas pra mim é algo que com IA fica muito claro que é IA, né? Quando escreve listas assim, principalmente o ChatGPT usa bastante isso. E aqui que tem uma coisa bem interessante, gente. Eu vou linkar aqui o site dessa Meta RH, tá? Vou colocar aqui o site da Meta RH. E aí eu vou pedir para ele criar um call to action para mim, tá? Então ele vai criar ele vai analisar esse site aqui da Meta RH, ele vai criar call to actions para mim. E aqui eu posso pedir para ele fazer key takeaways, né, que é aquele resumo no início do artigo. Eu posso pedir para ele fazer uma conclusão e eu posso pedir para ele fazer um FAQ, né, no final da página. Excelente. E aqui eu também posso selecionar a quantidade de headings, né, que eu gostaria que ele utilizasse. Aqui eu vou deixar no médio de 5 a 8 headings, tá? E aqui, gente, uma coisa que eu achei fantástica que você pode conectar o sitemap do seu site para que ele encontre outros links internos para poder trazer aqui para o conteúdo. Inclusive, ele faz o link diretamente para você no conteúdo, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui o sitemap desse site, porque daí a gente já linka ele. Ó, encontrei aqui,
sitemap, tá? Para quem não sabe, o sitemap, ele sempre vai, o endereço costuma ser sempre o blog, né, barra sitemap.xml. Como eu já sabia que o endereço do blog deles não era barra blog, né, tá como meta news, eu só adicionei o sitemap aqui .xml no final, por isso que eu consegui encontrar esse endereço, tá? Provavelmente eles estão utilizando o WordPress, porque você vê que isso aqui é gerado pelo Yoast, que é um plugin do WordPress também. Bom, vou adicionar o sitemap aqui, vou colocar o endereço do sitemap. Vou pedir para ele testar, para ver se está tudo certo. Provavelmente vai estar. E, por fim, vamos ver se ele vai conseguir aqui. Lá, encontrou, tá vendo? Ó, ele já puxou todos os artigos aqui. Então ele já está com o sitemap, então ele consegue fazer linkagens internas. E aí, por fim, eu também posso pedir para ele incluir links, né, de outros sites. Eu posso pedir para ele validar outras sources. Não vou fazer isso hoje, vou deixar no automático para ver se ele encontra algum conteúdo que seja interessante dele trazer aqui. E vou deixar uma coisa que eu achei, cara, incrível isso, que é deixar aqui imagens, né? Pedir para ele colocar imagens. Inclusive, eu vou usar alguns créditos a mais aqui para ele colocar mais imagens no meu artigo. Para ele colocar 2 imagens aqui dentro do meu artigo. Na verdade, eu vou deixar uma imagem, vai. Vou deixar uma em article image e uma na capa, tá? Aí ele vai ter 2 artigos no final. E eu posso também pedir para ele colocar vídeos do YouTube. Vou deixar aqui uma procura automática de vídeo, não vou colocar um canal, mas se você quiser, você pode colocar o link para um canal aqui, ele analisa o seu canal e ele traz vídeos do YouTube para colocar nesse artigo. E vou dar um Generate Article aqui embaixo, tá bom? Uma vez que você dá o Generate Article aqui, ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai gerar aqui para você. Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo e eu volto assim que acabar aqui a geração do artigo. Bom, pessoal, voltei. Foram mais ou menos aí uns 2 minutinhos para gerar o artigo. E aí, depois que gera o artigo, gente, vocês vão aqui em History, tá do lado. E aí aqui, ó, em History vai estar o artigo que eu criei. Vamos olhar junto como que ficou? Ó, ele vai carregar aqui. E aí ele vai abrir nessa janela, tá? Isso aqui eu não mexi em nada, gente. Ele já fez o artigo completamente aqui pra mim, sem eu ter nenhuma interferência, tá? Isso aqui já foi totalmente criado por ele, tá? Então vocês vão ver aqui que o artigo, ele já tem um resumo, né? Inclusive ele já vem com uma table of contents aqui, ó. Ele já tem um resumo aqui em cima de principais pontos. Ele já está dividido com subtópicos e com a marcação de headings correta. Ele já traz vídeo. Ele já cria uma imagem também aqui usando IA, tá? Uma imagem bem hiperrealista, inclusive. Inclusive, assim, uma coisa que eu fiquei muito chocado com essa IA foi o quão assertivo eles são em relação aos prompts, tá? Porque, por exemplo, eu não dei prompt para a imagem. Só que ele pegou e ele entendeu o contexto do conteúdo que eu estava criando e ele criou imagens corretamente. Não ficam aquelas imagens... Eu, quando tento criar imagem com IA para fazer post de blog, não fica tão bom assim. Não fica do jeito que está aqui, sabe? Então, assim, e eu fico muito chocado porque, de fato, não teve nenhuma intervenção humana. Inclusive, outra coisa que eu fiquei muito chocado também foi essa funcionalidade dos links, gente. Ele já coloca os links internos pra gente, olha isso, tá? Então, já tem aqui vários links para os conteúdos. E você já tem, inclusive, a conclusão aqui embaixo. E aqui, ó, as perguntas frequentes, o FAQ. Ah, e por fim, ele ainda coloca uma meta-descrição aqui embaixo pra gente. Então, assim, o conteúdo ele já vem completamente pronto, tá? Como que funciona, gente, depois que o conteúdo ele já tá pronto, já tá escrito as 1.500 palavras. Você pode linkar o seu WordPress aqui diretamente no TryJournalist, tá? Então eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês rapidamente como funciona. Aqui do ladinho, ó, nota que tem uma parte aqui de Blog Automatization, né? E aí você vai vir aqui em integração e você vai clicar aqui e gerar uma New Integration. E aí, uma vez que você gera uma integration aqui, ó, ele vai selecionar WordPress, você pode selecionar WordPress, WordPress.com, Shopify, enfim. Até o Webflow tem aqui, hein? O Wix e assim por diante. Então você pode ativar aqui o que você quiser, tá? Você pode integrar, é muito fácil de integrar aqui, tá? Com a API deles. E aí depois que você faz essa integração, você já vai ter uma integração pronta aqui. Então eu vou voltar para os meus artigos e aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então aqui, ó, eu tenho esse conteúdo de liderança e gestão de equipes que foi criado. E aí eu só vou vir aqui nele, eu tenho a opção de baixar também ele, tá? Eu posso baixar com o Google Docs, ele já vem já com um arquivo bonitinho. Ou eu posso publicar para integração. Então eu vou clicar aqui em publicar para integração.
E aí, ó, ele já vai postar, gente, isso aqui pra mim, na minha integração do blog, né? Do blog que eu já tinha linkado aqui. E aí, ó, ele já gerou o arquivo aqui pra mim, vou mostrar pra vocês como que fica, olha só. Ele já trouxe o arquivo aqui pronto pra mim no WordPress em questão de segundos, já com tudo configurado, inclusive linkagem interna, ó, linkagem interna já funcionando, inclusive aqui para links do cliente com vídeos e assim por diante, ó. Tá vendo? Inclusive, gente, a linkagem interna é muito louco isso, porque assim, a própria linkagem interna também é muito boa, porque os links eles estão com o texto âncora correto, eles estão com as palavras-chave já corretas, tá? Então, assim, é uma ferramenta que tem um potencial incrível para ajudar a gente aí na área. Eu não faria, e aí assim, novamente, tá? Eu não faria, gente, as publicações automatizadas aqui e não olharia para elas, tá? Isso não é uma prática que eu recomendo e eu estou reforçando isso para vocês. Por quê? Porque a gente não sabe como que o Google vai interpretar ainda esse tipo de conteúdo que é gerado 100% por IA. A gente só tem palpites, a gente não tem certezas em relação a isso, tá? Então, por isso que é muito importante você usar a IA com cautela. Então, crie os textos, mas depois tenha um humano revisando esses textos e tendo ali esse trabalho de reescrever algumas partes, né, e verificar certinho se os links que estão ali fazem sentido, se os vídeos mencionados ali fazem sentido, mas de fato é uma coisa que me chocou bastante quando eu utilizei aqui. Inclusive, veio como uma ideia aí de um seguidor aqui do canal que trouxe essa ferramenta pra mim, eu não tinha testado ainda. Pra gente encerrar aqui, quanto que custa, né? Vocês podem me perguntar, tá, gente? Aqui, ó, eu achei o preço deles, assim, bem ok, tá? Pelo que eles oferecem. A gente tem a opção de pagar mês a mês ou pagar o ano inteiro com um pouco de desconto. Mas aí no mês, ó, ele tá saindo $59 por mês. E com $59 você consegue criar cerca de 100 artigos, como esse que eu criei, tá? Esse que eu criei, ele gastou 2 créditos. Por quê? Porque eu coloquei uma imagem a mais, que é aquela imagem dentro do texto. Para geração de imagem, fica um pouco mais caro esse conteúdo, mas você, obviamente, não precisa usar geração de imagem em tudo. Você pode você mesmo ir lá e selecionar uma imagem, subir a imagem para ficar mais certinho e tal, tá? Então, leve em consideração que você tem aí um crédito por conteúdo. Se eu tenho um crédito por conteúdo, gente, cada texto tá me saindo aqui uma média de eu tenho $59 dólares, $60, né? Se eu consigo gerar aí 100 artigos, isso vai me sair mais ou menos 0,6, né? Ou seja, 0,60 centavos de dólares. O dólar hoje, se eu colocar 5,80 jogando lá em cima, vai sair menos de R$ 4 por artigo. Tá dando mais ou menos R$3,50 por artigo. O que é muito barato, obviamente, pelo que está sendo entregue aqui, tá bom? Então, gente, muito legal vocês darem uma testada nessa ferramenta. Eu fiquei muito chocado ali com o que a ferramenta oferece. Muito legal ver essas soluções voltadas para a área aí de SEO. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, gente, vou só pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem um joinha aqui no vídeo. Tem vídeo todas as semanas aqui, eu tô tentando postar pelo menos 3 vezes por semana. E se você também tem uma ideia de vídeo, você gostaria que eu testasse alguma ferramenta, que eu falasse sobre alguma coisa aqui de SEO que você quer saber mais, deixa o like também, né? Mas deixa o comentário aqui embaixo que eu faço esse teste pra vocês aqui, como eu fiz aqui com o Journalist AI, tá bom? Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!